Estamos de volta com o programa Sala Íntima. Eu agora converso sobre um tema bastante difícil, cruel, que é pedofilia, abuso sexual contra crianças e adolescentes. E a minha convidada para esse tema é a delegada Georlise Oliveira, ela que é coordenadora do DAGV, Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Bom dia, doutora Georlise, obrigada pela sua presença no programa Sala Íntima mais uma vez, né? É prazer estar aqui mais uma vez. Doutora Georlise, infelizmente a pedofilia vem crescendo assustadoramente e Sergipe não foge à regra. Infelizmente não. De que maneira o DAGV, né, você que é coordenadora desse departamento que lida com grupos vulneráveis, age com esses abusadores de menores? Veja, nós temos lá na unidade especificamente uma delegacia que cuida de crianças e adolescentes vítimas de violência. Entre essas violências nós temos a violência sexual, né? E nessa violência sexual nós temos o abuso sexual e a exploração sexual, que são especificamente violências praticadas com crianças e adolescentes, onde adultos usam essas crianças e esses adolescentes para se satisfazer sexualmente. Então, o DAGV, essa delegacia, apura essas ocorrências que nos chegam através de denúncias, nos chegam pessoalmente com as vítimas. Então, tem várias formas de acesso, várias portas de entrada das denúncias. Então, nós atuamos diretamente, responsabilizando os infratores, né, os autores da prática desses delitos. Quem são os abusadores? Os praticantes desse delito horrível? Infelizmente, Suzana, nós não temos um perfil do abusador, né? Infelizmente, a dificuldade de apuração dessas infrações penais, ela reside exatamente nisso. Nós não temos um perfil. O abusador é alguém que convive conosco normalmente. O abusador pode ser um amigo, pode ser um padrasto, pode ser um vizinho. Infelizmente, as estatísticas mostram que o abusador sexual, ele normalmente é alguém ligado a essa criança. É alguém que essa criança confia, que mantém com essa criança uma relação próxima. E essa criança acha, no primeiro momento, ela não percebe que está sendo abusada. Ela acha que é um carinho, acha que é um cuidado, que é o tratamento delicado. E quando ela percebe, ela começa a sofrer ameaças, inclusive. Quando ela percebe, ela já está na mão desse abusador. Quando ela percebe, esse abusador diz a essa criança: olha, se você denunciar, sua mãe vai sofrer, seus irmãos vão sofrer, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai dar crédito à sua fala em detrimento da minha, né? Porque o abusador é um adulto. E na nossa cultura, a criança e o adolescente não tem uma voz acreditada, né? Então, ela sofre ameaças desse tipo. Ele não chega, muitas vezes, a dizer: vou lhe matar. Mas ele diz assim: sua família vai sofrer consequências, né? Então, essas coisas acabam fazendo com que a criança não tenha coragem de denunciar. O adolescente se retraia, porque ele fica se sentindo fragilizado, né? Então, é muito difícil a apuração desses fatos. Agora, a que você atribui esse crescimento impressionante da pedofilia? Porque hoje em dia a gente liga a televisão e é só o que vê. Será que as pessoas, é como se fosse uma bola de neve, as pessoas vão vendo as notícias e vão se entusiasmando e vão despertando para isso? Ou isso sempre aconteceu e agora está sendo mais denunciado? Porque é impressionante o número de programas de televisão, de jornalísticos, né, falando sobre a pedofilia, né, sobre esse abuso de pai, de professor, de irmão, até mães. Eu acredito, Suzana, que na verdade os abusos e a exploração sexual sempre existiram. O que ocorre é isso que você disse: programas denunciando. Hoje o cidadão tem vários mecanismos de denúncia. A nossa cidadania hoje, ela está, eu diria que nós estamos alcançando a maioridade cidadã. E isso nos faz usar todos os mecanismos, todos os instrumentos que nos são colocados à disposição, né? Então, hoje você tem uma rede que funciona: Ministério Público, Judiciário, né? Nós policiais, é o Conselho Tutelar, né? São a maternidade, quer dizer, a área de saúde, há uma assistência de psicólogos, de assistente social, há toda uma rede.
Então, hoje, as pessoas percebem que, ao denunciar, elas encontram ressonância, elas encontram eco. E essa denúncia não fica no vazio. Agora, que tipo de ressonância, que tipo de eco, doutora Georlise? O pedófilo sabe-se que a gente pensa logo que fala logo em aberração, né? Nossa, que coisa horrorosa, uma aberração, como é que faz isso com a criancinha e tal. Mas hoje em dia se sabe que pedofilia é uma doença e uma doença incurável. Então, que tipo de penalidade para esse pedófilo que vai preso hoje e amanhã pode estar solto cometendo os mesmos abusos? Veja, é importante esclarecer isso. Ótimo que você me deu a oportunidade de esclarecer isso. Há uma diferença entre alguém que é incapaz legalmente e o pedófilo. O pedófilo em si, a pedofilia por si só, não torna ninguém incapaz de ser responsabilizado criminalmente. Ora, a pedofilia é considerada um transtorno sexual, mas nem por isso o pedófilo, o abusador sexual ou explorador sexual, ele deixa de ser punido. Por quê? Porque o que faz alguém ser punido, à luz do nosso direito, o que faz alguém ser punido é ele ter a consciência do seu ato e a consciência de que esse ato, ele tem uma punição, uma sanção em relação a isso. Ele não precisa nem saber que é um crime, né, mas que a conduta dele é passível de ser responsabilizada. Então, o abusador sexual, ele tem essa consciência. Ele sabe, tanto assim, eu até brinco dizendo às pessoas, olha, ele não é louco, ele não é uma pessoa que não tem a consciência. Ele não consegue tanto parar, ele sabe, né, que ele vai, pois ele não para, ele continua, práticas reiteradas, mas tanto ele sabe que ele faz isso às escondidas, né? A gente sabe que as pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental, é comum você perceber pessoas na rua sem roupa, tirando a roupa, porque ele não tem noção, ele não tem essa noção de que aquilo não é aceito, esse freio social. Né? A pessoa que tem transtorno mental, ele não tem uma deficiência mental, ele não tem esse freio social. O pedófilo tem. Ele faz os seus atos às escondidas. Né? Bom, para encerrar a nossa entrevista, o assunto é super interessante, mas enfim, de que maneira os pais devem estar atentos a algum tipo de mudança no comportamento dos filhos que sugira um abuso sexual de alguém, de algum lugar? Olha, o que a gente percebeu, né, em todo esse trabalho realizado com crianças e adolescentes abusadas, é que as crianças e os adolescentes falam, né? Falam com o corpo, falam com o comportamento. Se são crianças que eram retraídas, crianças que eram extrovertidas, passam a ser retraídas, passam a ser introvertidas. Tristes. Tristes. Elas, na verdade, são crianças que têm uma baixa no rendimento escolar, né? São crianças, e se forem adolescentes, você percebe que elas passam a ter um comportamento diferente, agressivo, que não era, né? Muitas vezes, a criança abusada, ela começa a ter uma fala que não é própria de uma criança. Ela fala de sexo que não é uma coisa comum no mundo infantil, né? Então, tudo isso são sinais. Então, é preciso que nós, pais, fiquemos muito atentos, né? Que nós tenhamos um olhar sensível para os nossos filhos, crianças e adolescentes. Que nós sejamos capazes de perceber que as nossas crianças e adolescentes estão sendo abusadas. Verdade. Está aí todos os sintomas, né, mostrados pela doutora Georlise, que podem ser observados pelos pais com relação a esse problema tão triste. Bom, eu conversei com Georlise Oliveira, delegada, coordenadora do DAGV, que é o Departamento de Apoio aos Grupos Vulneráveis, né, que são vários os grupos, né, mas hoje a gente falou especificamente sobre as crianças, né, sobre pedofilia. Uma coisa muito triste, infelizmente. Doutora Georlise, muito obrigada pela sua presença e eu espero que volte outras vezes. Obrigada a vocês, estamos sempre à disposição. Ok.